Já alguma vez sentiu uma fraqueza repentina ao tentar levantar-se da sua cadeira favorita? Ou talvez ao carregar os sacos das compras do supermercado para casa, sentiu os braços a ceder, com medo de deixar cair tudo pelo chão? Esta perda de força não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É um sinal de alerta, um sussurro do nosso corpo a dizer que os nossos músculos precisam de ajuda. Muitos de nós resignamo-nos, pensamos que é normal sentirmos-nos mais frágeis, menos capazes. Aceitamos com tristeza que já não conseguimos brincar com os netos com a mesma energia, ou que uma simples caminhada até o café da esquina se torna um desafio. Esta realidade pode ser desoladora, fazendo-nos sentir vulneráveis e dependentes. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo, não numa poção mágica, mas sim num alimento incrivelmente simples e acessível, que pode ajudar a travar e até a reverter esta situação? Neste vídeo, vamos desvendar não apenas um, mas vários alimentos e hábitos fáceis de adotar que são verdadeiros tesouros para a saúde dos seus músculos. Vamos aprender juntos como podemos recuperar a força, a vitalidade e a confiança para vivermos os nossos anos dourados com a independência que merecemos. Fique comigo até ao final, porque a última dica que vou partilhar pode ser a mais surpreendente e transformadora de todas. Vamos começar pelo alicerce de tudo, o verdadeiro tijolo com que os nossos músculos são construídos. Estou a falar da proteína. Sei que provavelmente já ouviu falar disto, mas a forma como a consumimos e a quantidade podem fazer toda a diferença entre sentir-se fraco ou sentir-se forte. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos gastam-se e precisam de ser substituídos. A proteína são os tijolos novos. Se não fornecermos tijolos suficientes todos os dias, a parede começa a ficar com buracos, a enfraquecer e, eventualmente, a ruir. É exatamente isto que acontece aos nossos músculos, um processo chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa e força muscular à medida que envelhecemos. A boa notícia é que podemos combater isto de forma muito eficaz com a nossa alimentação. A questão é, estamos a comer proteína suficiente e da forma certa? Muitos seniores concentram a sua maior dose de proteína na refeição da noite, talvez num bife ou num pedaço de peixe ao jantar. O resto do dia, o pequeno almoço é uma torrada com manteiga e o almoço uma sopa leve. O problema com esta abordagem é que o nosso corpo só consegue usar uma certa quantidade de proteína de cada vez para reparar os músculos. O excesso não é guardado para mais tarde. É como tentar passar todos os tijolos pela porta de uma só vez. Muitos vão ficar de fora. O segredo é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Comece logo pela manhã. Em vez de uma simples torrada, por que não experimentar um ovo cozido ou mexido? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, barata e fácil de preparar. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço já lhe dão um excelente começo para atingir as suas necessidades diárias. Outra opção maravilhosa é o iogurte, especialmente o iogurte grego ou o skyr, que são mais ricos em proteína. Junte-lhe umas nozes ou amêndoas e umas frutas e tenha uma refeição matinal completa e poderosa. Ao almoço, certifique-se de que a sua sopa é acompanhada por algo mais substancial. Um pouco de frango desfiado, umas postas de bacalhau cozido, ou mesmo leguminosas como o grão de bico ou o feijão, podem transformar uma simples sopa numa refeição construtora de músculo. E agora, vamos falar de um verdadeiro tesouro português, muitas vezes esquecido: os tremoços. Sim, leu bem. Aqueles que comemos como petisco com uma cerveja são uma bomba de proteína vegetal. São fáceis de transportar, não precisam de refrigeração e são um snack perfeito para o meio da tarde, quando a fome aperta. Em vez de bolachas ou um bolo, um punhado de tremoços dá-lhe proteína e fibra, mantendo-o saciado e a alimentar os seus músculos. Outro pilar da nossa alimentação que é perfeito para este objetivo é o peixe. E não precisamos de ir para os peixes caros. A nossa sardinha, o carapau, a cavala. São econômicos e absolutamente repletos de proteína de alta qualidade e outros nutrientes essenciais de que falaremos mais à frente. Uma posta de peixe grelhado ou cozido ao jantar é excelente,
mas pense em como pode incluí-lo noutras refeições. Uma salada de atum em lata, de preferência em água ou azeite, para um almoço rápido, ou umas sardinhas de conserva numa fatia de pão de mistura. São soluções práticas que aumentam a sua proteína diária sem esforço. Lembre-se, o objetivo não é comer enormes quantidades de carne a toda a hora, mas sim garantir que em cada refeição principal e até nos lanches haja uma fonte de proteína. Pense no seu prato. Um quarto deve ser a sua fonte de proteína, seja ela carne, peixe, ovos ou leguminosas. Esta simples mudança de perspectiva, de pensar em distribuir os tijolos ao longo do dia, é o primeiro e mais crucial passo para reconstruir e manter a sua força muscular. Agora que já estabelecemos a importância de fornecer os tijolos, ou seja, a proteína, para os nossos músculos, precisamos de garantir que o nosso corpo consegue usar esses tijolos da melhor forma possível. E para isso, entram em jogo outros nutrientes essenciais, que funcionam como os trabalhadores da obra. Um dos mais importantes é a vitamina D, a famosa vitamina do sol. Muitos de nós associamos a vitamina D apenas à saúde dos ossos, o que é verdade, pois ajuda o corpo a absorver o cálcio. Mas estudos recentes mostram que ela tem um papel direto e fundamental na função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão ligados a uma maior fraqueza muscular e a um risco acrescido de quedas. Pense nela como o óleo que lubrifica o motor. Sem ela, os músculos não conseguem contrair-se e funcionar com a sua força máxima. A principal fonte de vitamina D é, claro, a exposição solar. Viver num país como Portugal é uma bênção nesse aspecto. No entanto, com a idade, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D a partir do sol. Além disso, a preocupação legítima com o cancro de pele leva-nos a usar protetor solar ou a evitar o sol nas horas de maior calor, o que limita a produção. A solução não é apanhar um escaldão, mas sim procurar uma exposição solar inteligente e segura. Cerca de 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de pico, antes das 11 horas ou depois das 16 horas, pode fazer uma grande diferença. Mas não podemos depender apenas do sol. Precisamos de ir buscar também a alimentação. E aqui, mais uma vez, os nossos amigos peixes gordos entram em cena. Sardinhas, cavala e salmão são excelentes fontes de vitamina D. A gema do ovo também contém uma pequena quantidade. Existem também alguns alimentos fortificados, como certos leites ou iogurtes. No entanto, para muitos seniores, a suplementação pode ser necessária, especialmente durante os meses de inverno. É fundamental falar com o seu médico para avaliar os seus níveis e perceber se um suplemento é adequado para si. Outro aliado poderoso na nossa missão de fortalecer os músculos é o ômega 3. Estes ácidos gordos, presentes em abundância no peixe gordo, nas nozes e nas sementes de linhaça, são conhecidos pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Mas o que é que a inflamação tem a ver com os músculos? Com o envelhecimento, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau. Esta inflamação acelera a degradação do tecido muscular. O ômega 3 atua como um bombeiro, ajudando a apagar esse fogo inflamatório, o que permite que a proteína que comemos seja usada mais eficientemente para construir e reparar os músculos, em vez de estar constantemente a lutar contra a sua destruição. Incluir peixe gordo na sua dieta 2 a 3 vezes por semana é uma forma deliciosa de garantir o seu aporte de ômega 3. Se não for fã de peixe, um punhado de nozes por dia ou adicionar uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas ao seu iogurte ou sopa são alternativas fantásticas. Por fim, não podemos esquecer um mineral que é um verdadeiro herói anônimo da saúde muscular: o magnésio. Se alguma vez sofreu de câimbras musculares dolorosas, especialmente à noite, a falta de magnésio pode ser uma das causas. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. Ele ajuda os músculos a funcionar de forma suave e eficiente. Onde o encontramos? Nos vegetais de folha verde escura, como os nossos maravilhosos espinafres e grelos.
Também está presente nos frutos secos, como as amêndoas e os cajus, nas sementes, nas leguminosas e até no chocolate preto com alto teor de cacau. Fazer uma sopa de espinafres, saltear uns grelos com azeite e alho, ou comer um punhado de amêndoas como lanche são formas simples de aumentar os seus níveis de magnésio e dar aos seus músculos a capacidade de relaxar e recuperar. Já falamos dos tijolos, os trabalhadores e os bombeiros, mas falta um elemento que, de tão simples, é muitas vezes completamente ignorado: a água. Sim, a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique. Sentimos-nos mais cansados, a força diminui e o risco de cãibras aumenta. Muitas vezes, a sensação de fadiga que atribuímos à idade pode ser, na verdade, um simples sinal de desidratação. Com o passar dos anos, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Já não sentimos tanta sede como antes, mesmo quando o corpo precisa de líquidos. Por isso, não podemos esperar por ter a boca seca para beber água. Temos de criar o hábito. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água por perto. Coloque-a na sua mesa de cabeceira, ao lado da sua poltrona na sala, leve-a consigo quando sai de casa. Tente beber pequenos golos ao longo do dia, em vez de beber muita quantidade de uma só vez. E lembre-se, outros líquidos também contam. Um chá de ervas sem açúcar, uma sopa nutritiva ao almoço ou ao jantar, e até mesmo frutas e vegetais com alto teor de água, como o melão, a melancia ou o pepino, contribuem para a sua hidratação total. Manter-se hidratado é talvez a mudança mais fácil e barata que pode fazer, com um impacto imediato na sua energia e na saúde dos seus músculos. E agora, como prometido no início, a dica que pode realmente surpreendê-lo e otimizar todo este processo. Já falamos sobre a importância de distribuir a proteína ao longo do dia, mas há um momento do dia que é especialmente crítico para a reparação muscular. À noite, enquanto dormimos. Durante o sono, o nosso corpo entra em modo de reparação e regeneração. É a altura ideal para dar aos músculos os nutrientes de que precisam para se reconstruírem. No entanto, a maioria de nós vai para a cama depois de um jantar que foi há 3 ou 4 horas, o que significa que passamos muitas horas sem fornecer tijolos aos nossos músculos. O segredo que muitos estudos têm vindo a confirmar é o poder de um pequeno lanche rico em proteína cerca de 30 minutos antes de ir para a cama. Não estou a falar de uma refeição pesada que poderia perturbar o sono. Estou a falar de algo leve, como um pequeno copo de leite, um iogurte natural ou, uma das melhores opções, uma pequena taça de queijo quark ou requeijão. Estes laticínios são ricos numa proteína de digestão lenta chamada caseína, que liberta aminoácidos de forma gradual durante a noite, alimentando os seus músculos durante várias horas enquanto descansa. Esta prática simples pode melhorar significativamente a síntese de proteína muscular, ajudando-o a ganhar e a manter a massa muscular de forma mais eficaz. É um pequeno ajuste na sua rotina que pode ter um grande retorno na sua força e vitalidade. Lembre-se, o objetivo é a consistência. Não se trata de fazer tudo na perfeição todos os dias, mas sim de incorporar gradualmente estes hábitos. Comece por garantir que o seu pequeno almoço tem uma boa fonte de proteína. Na semana seguinte, adicione um snack de tremoços ou nozes à tarde. Beba mais um copo de água por dia. Pequenos passos levam a grandes vitórias. Lembre-se que cada garfada pode ser um passo em direção a um corpo mais forte e a uma vida mais independente e feliz. O poder está no seu prato. Não desista da sua força. Ela ainda aí está, à espera de ser nutrida e redescoberta. Partilhe nos comentários abaixo. Qual destas dicas achou mais interessante ou qual vai tentar implementar primeiro? A sua experiência pode inspirar outros. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, subscreva o canal para não perder mais dicas sobre como viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Um grande abraço e lembre-se, cuide bem de si,
porque você merece viver os seus melhores anos com força, saúde e alegria.